Pronto, estamos ao vivo, hoje que é o segundo dia da nossa sequência de lives da REC, né, Revisitando Exposições e Curadorias. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, devo apresentar os nossos convidados de hoje, e daí a gente segue para a mesa de debates, assim, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse projeto ele surgiu na disciplina Práticas de Ensino Espaços Museais, que foi ofertada pela professora Sinara Barbosa no segundo semestre de 2020. Né, uma disciplina nova que está aparecendo aí, a gente está descobrindo muitas coisas com ela, assim, inclusive esse trabalho, que foi uma proposta de trabalho final, e está se realizando agora durante a semana universitária. A ideia desse projeto é realizar mesas de debates com os curadores de exposições que aconteceram na Casa da Cultura da América Latina, exposições que aconteceram há mais de 2 anos, porque justamente é um período que dá para se digerir a exposição, né? Porque no momento que a gente faz a exposição, a gente está lá na pilha, assim, e acontecem várias coisas que a gente só vai perceber com o longo tempo, com o passar desse período, né? E, assim, também entender, a partir desse tempo mais dilatado, assim, os impactos que essas exposições tiveram, as influências que elas tiveram, o que se decorreu e transcorreu a partir daí, né? Ontem a gente teve a live sobre a exposição Te Faço Nascer Livre, que foi com a Renata Reis e o Victor Zaiden. Hoje a gente vai falar sobre a exposição Relatos Subvertidos, e a gente tem aqui os curadores da mostra, que é a Ana Paula Barbosa, Surmani Vasconcelos e Carla Cruz. E foi uma exposição que aconteceu agora, também completando 3 anos, né, assim, fez aniversário, acho que semana passada, uma coisa assim. E amanhã vai ser a exposição ocupatória, que daí eu tive um pezinho nela também, mas conversando com a Laura Gonzalez e o Igor Krieger, né? Bom, eu gostaria de fazer agradecimentos, né, agora, sim, agradecer a todo o pessoal da Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão, né, assim, que estão organizando a semana universitária, que devem estar desesperados das 8 da manhã às 10 da noite, né, assim, então agradecer mesmo por essa força que vocês têm dado, agradecer a Estefânia Dália, especificamente, que está aqui acompanhando a gente no backstage e dando essa assistência para a gente, assim como agradecer a professora Sinara Barbosa, que deu a ideia de trazer isso para a semana universitária e botar isso para frente, né? E também agradecer ao Isaac Guimarães, que é o estagiário de extensão do IDA, que também deu um apoio anterior ao evento aí do que precisava fazer, como fazer, onde acessar, enfim, né? Porque estamos nesse ambiente pandêmico virtual. Bom, dito isso, assim, eu vou apresentar brevemente os nossos participantes, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre si, assim, mas a Ana Paula, ela se formou em Chá, né, ela se formou em Chá justamente no mesmo semestre que eu, inclusive, assim, né, ela é mestranda agora do programa de Poéticas Transversais no PPGAV da UNB. O Sormani também já se formou em Chá, né? E a Carla Cruz também, assim. Então, a Carla Cruz, inclusive, agora está no Instituto Brasileiro de Museus, né? Trabalhando aí. E, enfim, então é uma galera que eu vi muitas exposições deles ao longo de toda a minha graduação, volta e meia sempre aparecia Ana Paula, Sormani, daí teve uma outra, se não me engano, que eu vi também, que era sua, Carla, ou algum evento, eu não estou lembrado agora certo, mas enfim. Bom, apresentados, eu vou passar para vocês apresentarem para quem está assistindo a live, seja agora ao vivo, seja posteriormente, terem noção um pouco do que foi essa exposição.
Ok. Eu preparei uma pequena apresentação sobre a exposição para contextualizar quem não pôde ver, né? Então, vamos lá. Todos estão vendo a tela? Sim, tá ótimo. Tá, então vou começar. Boa tarde para os meus colegas, boa tarde, Caio, boa tarde, Stefânia, e quem está assistindo, muito obrigada por essa oportunidade da gente debater um pouco sobre essa exposição que acabou de fazer 3 aninhos. Bom, o nome da exposição foi Relatos Subvertidos. Ela ocorreu no período de 15 de agosto a 25 de setembro de 2018, na CAL, Casa de Cultura América Latina, com a minha curadoria, Carla Sormani, sob coordenação da professora Sinara Barbosa. Eu vou falar rapidamente sobre o acervo da CAL, embora todos aqui já conheçam, mas é possível que os convidados não tenham essa informação. Mas, o acervo da CAL, ele teve início com as obras adquiridas no Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, que ocorreu em 1987. O acervo da CAL, ele é composto, pelo menos no momento que nós fizemos esse levantamento, ele é composto do acervo etnográfico e do acervo artístico. É um acervo que tem cerca de 2.700, 2.800 peças, isso também na época que nós fizemos essa pesquisa, e tem coleções específicas da Estela Maris e de Marília Rodrigues. Vamos lá. Nós fomos convidados pela professora Sinara Barbosa e pela professora Ana Avelar para pensar sobre uma exposição comemorativa dos 30 anos da CAL. Nós começamos a nossa pesquisa por meio do catálogo da instituição. Lógico que o catálogo não abrange todas as obras, mas nós queríamos ter uma noção do que a CAL fala, do que o acervo dela pode falar, né? Lógico que não é só uma possibilidade, mas nós queríamos aumentar essa visão, né, sobre o acervo. Então, a direção foi pensar o espaço a partir do olhar de fora, ideia do público sobre o acervo, sobre a reserva técnica e a motivação das escolhas para a catalogação de peças do acervo frente ao desafio da conservação e da construção de memória. Após o estudo inicial do catálogo e da formação do acervo da instituição, o tema que se apresentou de imediato para a gente foi o político, o que podendo ser observado nas produções de artistas como Aniko Rescovitz, Marília Rodrigues, Paulo Bruschi e Jaguar. Aqui algumas obras que exerceram esse impacto inicial sobre a curadoria, sobre a equipe de curadoria, de âmbito bastante político, né? Okay. O outro núcleo que se tornou evidente foi o de questões relativas à mulher, apresentadas, por exemplo, né, nas produções da Estela Maris, da Tarsila do Amaral, Marcelo Feijó e Bia Medeiros. Então, aqui a obra peneira da série Mulheres, da Estela Maris, e Marcelo Feijó, Fotomontagem. Aqui da Bia, série Incompossibilidades, e Tarsila do Amaral. E ainda um muito amplo acervo etnográfico. Nós ficamos surpresos com o tamanho desse acervo e a diversificação, né, de origens, né, de vários países, de povos originários de vários países, e nós ficamos bastante impactados também por esse acervo. Nesse acervo, já adiantando um pouco esse assunto, nós não temos assim a autoria, né, o nome do autor
que fez a obra apenas os povos, né? Como era feito na época. Então, alguns pontos foram levantados, mexeram com a gente, né? Nós pensamos, existe uma arte latino-americana? O que é a América Latina, né? Como se dá a representação do corpo da mulher num acervo predominantemente formado por artistas homens? É possível pensar no protagonismo feminino na arte a partir do acervo da Cal? Então, essas questões associadas a esse acervo etnográfico desencadearam o conceito de resistência. Resistência fosse dos povos originários, dos quais procederam as peças, dos quilombos, que tiveram que ceder os territórios para a construção de Brasília e de tantas outras cidades, dos escravizados, da mulher em busca da igualdade de direitos, da liberdade de expressão. Essa resistência simplesmente para ser, para existir. Então, nós decidimos por nomear a exposição Relatos Subvertidos, pois, embora a história oficial da região tente ocultar essas experiências e ações de resistência política e territorial dos grupos que eu mencionei, nós entendemos que essa subversão desses relatos deveriam orientar a nossa curadoria, orientar a exposição. Para compor a mostra, foram selecionadas 46 peças de 41 artistas e de 8 povos indígenas, divididas entre a Galeria da Cal e a Galeria Acervo. Aqui aparece um cronograma que, após a nossa primeira reunião, nós tentamos estabelecer, né, algumas datas e elencar tudo que nós precisávamos fazer de alguma forma, e nós tínhamos um período muito curto mesmo, porque de 4 de julho a exposição ia começar 9 de agosto, se não me engano, enfim, não, no início de agosto, né, dia 15 de agosto, então, assim, era um período muito curto. E aqui é só um exemplo de um cronograma que nós tentamos seguir. Aqui foi uma pesquisa realizada especialmente pelo Sormani sobre as obras e sobre os artistas que nós escolhemos. E tudo isso, né, nessa correria, nessa loucura. Mas, enfim, foi muito difícil, né, Carla e Sormani, nós chegarmos a um consenso, né, das obras que deveriam ser expostas, devido à imensidão do acervo e das possibilidades que ele nos oferecia. Aqui a relação de artistas e de povos originários. Aqui uma planta das galerias e aqui a tipografia. Bom, na Galeria Cal, que é essa planta, e com essa tipografia, nós demos destaque ao eixo das mulheres, onde destacamos as obras de Bia Medeiros, Marília Rodrigues, Estela Mares, Tarsila do Amaral, bem como produção etnográfica do grupo indígena Cuna, da Colômbia, que a produção é feita por mulheres. Depois tem uma imagem dessa obra. Esse eixo mulheres, ele não é só produção de mulheres, embora a maioria seja, mas é para pensar tanto a produção das mulheres na América Latina, essa produção também de resistência, quanto o que é produzido sobre as mulheres. Então, havia algumas obras que foram feitas por homens. Então, essa parte da exposição ficou no subsolo da galeria. Algumas não tem aqui na expografia a foto, né, da obra, especialmente as de cunho etnográfico, porque na época ainda não havia foto de todos.
Aqui é o local, né, o local subsolo da CAU, a Galeria CAU. Aqui uma parte da montagem, essa é a obra de Marília Rodrigues. Aqui uma parte da exposição já montada. E aí é outra galeria, a Galeria Acervo. Na Galeria Acervo, nós privilegiamos essa questão territorial. Então, aqui, por exemplo, nessa parte da galeria, ficaram algumas obras relacionadas a Brasília, a construção de Brasília. Aqui no centro, as obras dialogaram bastante com o acervo etnográfico e algumas obras também ligadas a esse conceito de resistência. Na verdade, toda essa parte, obras muito conectadas com a questão da ditadura militar, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, essa parte de cima privilegiou o território. O visitante tinha contato com obras dos artistas Jaguar, Abdias Nascimento, Graciela Iturbide, Hugo Pichli, Atos Bulcão, entre outros, e peças dos grupos indígenas Uaiana, Carajá, entre outros. Em ambas as galerias, a tipografia foi elaborada buscando reforçar junto ao público o conceito de resistência. Aqui algumas imagens ainda da montagem, com as obras já posicionadas, né, de acordo com esse mapa tipográfico. E aqui já algumas fotos da exposição montada. Nós também optamos por trazer esse acervo etnográfico lado a lado com o chamado, os dois chamados, né? Chamado acervo etnográfico, chamado acervo artístico, lado a lado, porque essas narrativas de resistência, elas acontecem simultaneamente, e não existe uma narrativa mais importante que a outra. Então, essas obras, elas conviveram ali, essas produções, e embora nós não tivéssemos a questão da autoria no acervo etnográfico, nós tentamos contextualizar esse acervo junto com as outras obras na exposição. Aqui mais ou menos algumas fotos do eixo mais voltado para Brasília, que, enfim, foi uma desterritorialização, né? E posterior territorialização. E aqui o texto curatorial, eu vou ler rapidamente. América Latina, termo imposto para determinar a região menos favorecida economicamente das Américas, separação geográfica em decorrência da origem da língua, exclusão de indígenas e africanos. Ficcionalizado ou não, a questão sobre o território, ainda em discussão, permeia a busca do entendimento sobre a região. A construção de identidades e de vínculos com o continente latino-americano não se desenvolveu de forma pacífica. Indígenas expulsos de suas terras, juntamente com o ingresso de outros povos, obrigados ou não a se reterritorializar em lugares desconhecidos, não poderia ser isenta de conflitos. Em uma reflexão especialmente brasileira, não poderíamos desaperceber em nosso percurso um processo de desterritorialização e reterritorialização mais recente, como foi a construção de uma nova capital no centro do país, Brasília. Na América Latina, por seu histórico marcante de violência social e política, a cultura hegemônica patriarcal se apropriou das diferenças existentes entre os gêneros para justificar e manter as desigualdades, impondo a posição de subordinação às mulheres. A afirmação da masculinidade no contexto latino-americano, exaltando o uso da força, do comportamento violento, o uso das armas, o abandono das atividades domésticas e da criação dos filhos, torna-se um valor antissocial.
O desafio de se pensar o protagonismo da mulher no campo das artes dentro da América Latina se torna ainda mais acentuado quando nos deparamos com os dados de estudos da ONU que confirmam a nossa vivência cotidiana dentro da região mais violenta do mundo para as mulheres. Como protagonizar a própria existência em meio à violência física e cultural? Como subverter o sistema masculino de representação? O olhar sobre o acervo da Casa de Cultura da América Latina, CAL, em busca de conexões, não foi dissociado da história da própria região, da instituição, da formação de seu acervo. Sua constituição não se limita apenas à memória e à conservação, mas uma pesquisa que visa atender amplo espectro de acontecimentos relacionados à formação, aquisição, eventos culturais, políticos e econômicos do continente. Nesta busca realizada em meio ao convívio e à colaboração dos responsáveis pelo tema na CAL, ficaram evidentes as relações entre as obras dentro de uma perspectiva inclusiva e crítica, a qual esta curadoria optou por colocar em discussão a partir de diferentes vertentes da produção artística latino-americana. Aqui a ficha técnica, assim, eu coloquei aqui para mostrar como envolve pessoas, né? Nós estávamos conversando um pouco sobre isso, como uma exposição envolve uma equipe tão grande, né? E nossos eternos agradecimentos à CAL. Aqui é a arte, que foi para divulgação, com a obra do Jaguar e da Estela Maris, as artes escolhidas também elaboradas pela Cristina Lamenza, da CAL. Helena. Perdão, Helena, valeu. E aqui mais uma foto de como foi a exposição, a visitação, mais algumas perspectivas. E no final, nós acabamos com a contribuição do Paulo Lanes, que não está aqui hoje, que foi o curador assistente, ele praticamente que organizou esse seminário. Foi feito um seminário com esse tema, né? Arte contemporânea na América Latina, a questão da territorialidade e da mulher na atualidade. Bom, eu encerro por aqui com um parágrafo da Marília Panitz, grande curadora. A tarefa do curador é fazer o distanciamento e gerar possibilidades de leitura para a obra. São possibilidades de composição de uma sentença, cuidando que haja sempre um respeito ao contexto original. Marília Panitz. Prontinho. Terminei. Muito bom. Sormani, Carla, vocês querem adicionar alguma coisa nesse momento agora? Ou eu posso partir para as perguntas? Como vocês estão? Eu acho que pode partir para as perguntas, a gente adiciona algo durante as respostas, eu acho. Tá certo. Aproveitando para falar que quem está nos assistindo, se desejar fazer alguma pergunta, podem mandar no chat aqui e a gente vai passar elas ao final também, ou incluir quando for mais conveniente, acho que desse diálogo que a gente está estabelecendo aqui, assim, né? E, assim, muito bacana, assim, né, dessa exposição de 3 anos atrás, agora, assim, né, 2018 parece que foi outro universo, assim, né, que foi pré-pandemia, assim, a gente sequer sonhava que a gente ia passar 2020, 2021 totalmente confinados, né. Então, assim, a primeira pergunta que eu trago para vocês, que eu acho que é a mais direta, assim, e assim, acho que já foi até apresentado a questão do seminário, mas dessa exposição, quais desdobramentos houveram? Então, durante a própria exposição, a gente conseguiu fazer o seminário, né, que o Paulo Lanes praticamente organizou sozinho. Eu e Ana, nós apresentamos a exposição num encontro de pesquisa sobre história da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi bem bacana. Até produzimos um artigo que está nos anais desse encontro, do 8º encontro, está publicado lá. Nós tivemos participações também, workshop com a professora Sinara, alguns convites de professores de Tchá,
para compartilhar as experiências nessas disciplinas. Eu acho que foi basicamente... E outros convites, né, para outras exposições, eu acho que foi tratar de um acervo de uma instituição como a CAU, reconhecida aqui em Brasília, abriu novas possibilidades, assim, da gente se tornar mais conhecido. E que eu me lembro foram esses os desdobramentos. Eu só acrescentando um pouco, Sormani, eu acho que para além desses desdobramentos que ocorreram pós-exposição, muita coisa aconteceu durante a própria organização da exposição, né? Eu acho que uma série de relações institucionais que foram feitas entre a CAU e algumas embaixadas, né, de países latino-americanos, nós enviamos algumas cartas convite, a intenção era, de fato, trazer as embaixadas desses países para dialogar conosco, para conhecer obras de artistas, né, desses países, e como a Ana e o Sormani falaram, um seminário, tivemos um educativo, algumas visitas guiadas, né? Acho que é importante lembrar de um grupo bem extenso de pessoas que colaborou com isso, né? Fazendo o recepcionamento, inclusive de algumas escolas, eu acho que chegou a haver agendamento de algumas escolas públicas. Bem, para mim, assim, só complementando antes das perguntas, eu acho que eu tinha uma visão de curadoria muito privilegiada, talvez, né? No sentido de que o curador é a cereja do bolo, né? Onde ele faz ali a parte mais bacana de tudo. Mas a realidade de instituições públicas, como é a Casa da Cultura da América Latina, é que o curador ele precisa ser multitarefas, né? Então, nós precisamos pensar em formas de viabilizar a exposição, dialogando com empresas locais, buscando, por exemplo, alguém que pudesse doar tinta, ou oferecer a tinta para que o projeto expográfico pudesse contemplar tudo que foi previsto pela equipe. Enfim, eu acho que o que fica muito claro é que, exceto instituições que têm o privilégio de colocar na figura do curador o trabalho exclusivo de curadoria, o curador é essa figura que tem que fazer acontecer, né? Então, para a gente foi um desafio muito grande, além do tempo, que a Ana sinalizou bem, que foi quase de um mês, entre a concepção e a execução da exposição, mas foi fazer relações intra e extra-institucionais para que a exposição acontecesse e que desse frutos que estão aí até hoje, né? 3 anos depois, a gente ainda fala dessa exposição. Para mim, assim, é uma grande alegria estar de volta a esse tema. Antes de começarmos aqui a live, eu fui olhar no Drive todas as informações que tínhamos, né? A pesquisa que o Sormani fez, a proposta de texto curatorial iniciado pela Ana e pelo Paulo. Então, muito bacana, bater uma saudade e principalmente em se tratando de CAU, né? Porque eu acho que para nós, formandos da UNB, né, agora formados pela UNB, existe um vínculo aí muito mais do que afetivo, né, acadêmico com a instituição. Então, acho que em linhas gerais é isso. Bacana, bacana. Eu acho interessante você trazer esse curador, que é quase um curador etc., assim, fazendo analogia ao artista etc., né? Mas, assim, é um curador que é um produtor que, enfim, né? E, assim, aproveitando isso, assim, que eu acho que você falou muito bem, Carla, dessa questão das relações intra- e extra-institucionais, assim, uma pergunta, talvez ainda não tenha uma resposta para isso, mas assim, como que essa exposição afetou, trouxe alguma coisa para a carreira de vocês, que vocês estão trilhando agora, ou, enfim, não sei, uma pergunta ainda mais aberta ainda, antes de ir para os temas mais específicos. Não sei se a Ana quer começar, o Sormani. Eu acho. Não sei. Estão me ouvindo? Sim. Como o Sormani já adiantou, foi muito bacana, assim, depois, a gente já tinha feito uma exposição antes, na Decorators, que deu uma repercussão muito bacana, assim, foi muito, muito legal. E por isso nós fomos convidados para a curadoria dessa exposição. Mas, assim, depois de fazer na CAU, a coisa
mudou, porque realmente é uma instituição que, mesmo com todas as suas limitações, né, de recursos, ou até talvez de localização, porque o setor comercial, enfim, agora passa por não é uma revitalização, uma transformação, né, de público, talvez, mas, assim, existe uma dificuldade, né, de acesso, às vezes, das pessoas irem e tal. E, assim, embora existam essas dificuldades, a repercussão que tem uma exposição na CAU é muito positiva, tanto no meio acadêmico quanto fora. Então, nós recebemos alguns convites, foi bem interessante, dentro da universidade, fora da universidade, nos deu uma bagagem para lidar com tudo isso que a Carla falou, nos deu uma bagagem muito boa, que nós não tínhamos, nós havíamos realizado a exposição num lugar muito menor. Então, nos dá uma bagagem de relacionamento, né, muito, muito especial mesmo. E em relação à carreira, agora estou um pouco voltada, né, além do meu trabalho formal, que eu sou servidora pública, estou voltada para o mestrado, né, então, no momento, estou um pouco parada nesse sentido. A gente tem uma exposição, eu sou Sormani, para estrear na Câmara, com o Guilherme Moreira, mas agora está fechado, a gente está esperando voltar o presencial. É isso. Como eu trabalho, eu e a Ana, a gente tem feito trabalhos em dupla de curadores, o que ela pontuou aí cabe a mim também, os convites que surgiram a partir dessa exposição. Para o ano passado, nós tínhamos 2 que iriam acontecer, um dos espaços, infelizmente, até encerrou a atividade enquanto espaço expositivo, continua com outras atividades, e a gente está aguardando as galerias da Câmara dos Deputados reabrirem para que essa exposição aconteça com o Guilherme, e a gente tem muitas ideias e muitas vontades, esperando os espaços retornarem aí para a gente apresentar as propostas. Bem, no meu caso, a Ana e o Sormani sempre foram essa dupla da curadoria, então, quando dessa exposição Relatos Subvertidos, eles já tinham, né, todo esse amalgamento entre eles, né, essa experiência prévia. Para mim foi a primeiríssima, então, para mim foi uma experiência deliciosa de poder, de alguma forma, aprender com eles, que já tinham passado, né, por essa responsabilidade de selecionar obras em detrimento a outras. Eu acho que esse é sempre um desafio, e para nós essa decisão foi feita entre 4 pessoas, eu, Ana, Sormani e o curador assistente, que era o Paulo. Então, que sorte que nós pouco empatávamos, né? Apesar de um número par e não ímpar de pessoas decidindo pelas obras, mas para mim foi a minha primeiríssima experiência. Eu acho que ficou muito claro para mim durante esse trabalho da exposição Relatos Subvertidos, de que o meu perfil talvez seja muito menos de curador e mais de articuladora. E isso, para mim, ficou claro, embora uma tristeza muito grande, porque eu queria, de alguma maneira, poder me adentrar mais a esse mundo da curadoria, eu acho fascinante. E o meu trabalho me oportunizou a fazer mais esse trabalho de articulação. Então, hoje eu trabalho com relações institucionais no Instituto Brasileiro de Museus, mas permanece ainda aqui um desejo muito tímido de voltar a trabalhar com curadoria. Então, eu entrei no grupo da Academia de Curadoria, que é coordenado pela professora Ana Avelar, mas muito timidamente, porque dividir essas responsabilidades com o trabalho, né, Ana, é esse desafio que você também tem. Então, uma responsabilidade junto ao serviço público, com outras responsabilidades que fazem os olhos brilharem, mas que a gente não consegue equilibrar de uma maneira tão harmônica, né, como gostaríamos. Mas eu acho que é isso. Bacana, bacana. E assim, acho que dando prosseguimento, assim, eu vou aproveitar até que a Estefânia fez uma pergunta aqui, que é quais os principais desafios institucionais que vocês encontraram? E, somado a isso, eu vou trazer uma outra pergunta que vai na mesma linha, assim, para além dos institucionais, quais foram os maiores desafios no processo dessa exposição?
né? Eu sei que vocês já comentaram aí da questão do tempo, de, nossa, um mês para fazer uma exposição, né? Mas, assim, isso, assim, quais esses desafios institucionais ou não, assim, que vocês se depararam? Vou iniciar falando que, obviamente, foi o tempo. Nós, como estudantes, ainda não conhecemos o acervo da CAL, nós conhecemos muito pouco, né? E, enfim, na época, a gente estava conversando sobre isso antes, na época a gente via as fotos numa planilha de Excel, pequenas fotos, né? Depois desse início da ideia da curadoria, né? Dos eixos da curadoria, do que seriam, pelo catálogo, nós nos pusemos a selecionar as obras, e foi, como a Carla disse, um trabalho extenuante. A gente ia lá, passava tardes, horas, olhando uma tela, enfim. Então, essa questão do acervo, na época, ainda não está, talvez, num sistema adequado, né, nos dificultou, mas, assim, sempre com muito apoio da Annelise, na época, né, da instituição, a instituição nos deu muito apoio nesse sentido. Uma outra dificuldade foi a questão financeira, porque nós não tínhamos, né, um apoio financeiro, a instituição também não dispunha, né, na época. Então, também, a Carla falou, nós tivemos que correr atrás de doação de tinta. O montador da CAL, que era o Zé Carlos, fazia milagre lá para tentar... Porque a gente não ia comprar moldura, não tinha como. Era um estresse, era uma causa de ansiedade na gente também, assim, mas e essa obra, tem moldura? Não tem? Até esses detalhes técnicos, eles limitavam, às vezes, a nossa escolha, né? A gente, às vezes, dava preferência para uma obra que fosse possível expor, né? Porque o acervo é muito bem conservado, então jamais você vai expor uma gravura, por exemplo, sem um suporte adequado. Então, por aí, eu acho que a gente... foram as nossas maiores dificuldades, que eu me lembro agora, assim, foram essas dificuldades mais técnicas mesmo, né, de limitação, e tudo isso dentro do tempo. E, ao mesmo tempo, nesse processo curatorial, você tem uma ideia inicial, né, a gente teve as nossas reuniões, tivemos as ideias iniciais, aí a gente vai para o acervo volta para a gente com outras questões, né? É um exercício, vai e volta, e aí discute todo mundo, vai e volta, e nesse tempo muito curto. Então, acho que esses foram grandes desafios. Quem quiser complementar. Não, é isso, eu acho que o tempo foi o maior, até porque alguns incômodos que a gente não ia conseguir, nesse curto espaço de tempo, estar resolvendo ou tentar propor, né, discussões sobre, né, a questão do acervo etnográfico mesmo, né, como expor isso sem relativizar a história desses povos, né, que muitos deles nem existem mais, foram dizimados. Isso era um incômodo, infelizmente a gente não conseguiu aprofundar. Parte do acervo também é formado de peças de artesanato, que também é uma outra discussão que a gente poderia trazer, né, sobre arte popular, o que define arte popular, mas a gente conseguiu o seminário para aprofundar um pouco essas questões. E a questão financeira da instituição foi um peso também, como a Ana pontuou aí, e nisso, assim, eu tenho que nominar, fazer o agradecimento a duas pessoas que para a gente foram fundamentais para que a exposição acontecesse da forma mais próxima do que a gente havia pensado, que foi a Annelise, que cuidava do acervo à época, que incrível o tratamento, a disponibilidade dela de que a gente conseguisse utilizar as obras todas selecionadas, e o Zé Carlos, que era o montador, que, como a Ana colocou aí, fez milagres, porque cortava vidro para a gente conseguir expor as obras. É isso.
Eu acho que, para mim, além desses desafios, né, super relevantes que a Ana e o Sormani colocaram, individualmente, assim, eu tinha um conhecimento paupérrimo sobre o acervo, e eu acho que nós temos um olhar muito domesticado, naturalmente, por obras canônicas, por artistas canônicos, então o meu olhar ia imediatamente Tarsila, Oscar, Volpe, Cícero Dias, né, Atos Vulcão, e aí alguns outros artistas menos conhecidos, e a gente não teve a oportunidade, por exemplo, de pesquisar quantos artistas mulheres tinham no acervo da CAL, porque eu acho que esse era um dado importante para evidenciar justamente a questão do não protagonismo feminino nas artes, e que a gente estava discutindo toda essa discussão em quantidade, né, dos acervos em geral das instituições. Enfim, então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Helena Lopes, Rubem Valentim, naturalmente, que já conhecia, mas que não tinha tido contato direto com a obra, assim, como entrar numa reserva técnica e poder olhar com todo o privilégio que se tem de entrar lá com a equipe da CAL, nos apresentando o acervo. Então, foi um tremendo privilégio ter acesso à reserva técnica e, a partir dessas reflexões com os outros curadores e o curador assistente, fazer a seleção por essas obras. Eu acho que é interessante essa reflexão a longo prazo, né, porque o nosso distanciamento do momento nos ajuda a refletir muito, isso que o Sormani nos trouxe, sobre as obras dos povos originários, né, os artefatos indígenas. Talvez à época pudéssemos ter contado com o olhar curatorial de algum colega da museologia, da UNB, que pudesse nos auxiliar, né? Tem muitos estudantes de vários povos indígenas, né? Talvez o tempo não nos permitisse, de qualquer maneira, fazer um pouco dessa busca por um outro olhar que não fosse o nosso, né? Então, essa questão da alteridade é importante também de ser refletida. Só reforçando o que a Carla falou em relação ao acervo predominantemente masculino, por mais que a nossa exposição tivesse um eixo mulheres, o acervo da CAL é predominantemente masculino. Então, assim, dos 41 artistas, quer dizer, tirando os povos originários, a gente deve ter uma seleção total de quase 40 artistas, só 12 eram mulheres. Então, até porque o acervo não nos permitia escolher ter mais mulheres, né? Porque é predominantemente masculino. Massa, assim, e muito interessante essas questões que vocês trouxeram, e, assim, pensando esse acervo, eu queria saber como que foi essa questão de responsabilidade ao lidar com o acervo institucional, né? Que acho que os cuidados que se precisa ter ao trabalhar com esse tipo de acervo, que é diferente, sei lá, de um acervo pessoal, ou você tem o acervo do artista, né? Assim, essas questões inerentes ao acervo institucional, se vocês puderem comentar um pouquinho também. Eu posso começar? Então, como eu pontuei, agradecendo inclusive a Annelise e Raniel tinham um cuidado na preservação que, para mim, foi uma surpresa muito agradável, com toda a limitação de espaço, de equipamento. O acervo é muito bem cuidado, muito bem cuidado. O acervo etnográfico, que é um acervo mais sensível por conta do material, é extremamente bem cuidado. Então, em relação a... E até na forma de manuseá-los, assim, o tempo inteiro a galera, o pessoal da montagem foi supervisionado pela Annelise e pelo Raniel, então, assim, existia esse cuidado nosso também, a partir do acompanhamento deles. Em relação à expografia, eu acho que um dos cuidados que a gente teve, a gente queria trazer a questão da mulher e talvez reforçar na expografia a importância ou a forma como era a representação da mulher nesse acervo, trazer de uma forma diferente, um olhar diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma preocupação porque é um acervo público, e para uma instituição pública é importante você ter obras de um Cícero Dias, de um Oscar Niemeyer, mesmo que a gente pudesse trazer uma discussão dessas obras a partir de um outro olhar e tentar trazer isso para a expografia, a gente teve esse cuidado pela importância que esse acervo tem para a exposição. Eu acho que é isso. Ana Carla? Vocês querem adicionar alguma coisa? Sormani disse tudo. Não tenho nada a acrescentar. Sormani resumiu bem.
assim, as questões intrínsecas aí, assim. E trazendo de novo pergunta aqui do chat, né? Eu vou mesclar. Cadê? Assim, vocês fizeram essa exposição enquanto vocês ainda eram estudantes de teatro, assim, ok, estavam ali na beirada de sair, assim, né? Mas já estavam dentro do curso de graduação, né? E assim, pegando a pergunta que a Estefânia fez aqui no chat, como vocês entendem a importância da participação estudantil no envolvimento desse projeto? Mas, assim, acho que estendendo um pouco mais, assim, nessa abertura que se tem com instituições como a CAL, que é uma instituição da UNB, ou, enfim, né, os outros espaços expositivos que a UNB tem, como vocês veem a relação do estudante com essas instituições, esses espaços? Bom, para começar, eu acho que foi fundamental para nós, porque é estranho você fazer um curso que você vai ser formado, né, em crítica e poderá ser um possível curador e não ter uma prática curatorial. Isso era muito estranho para a gente, tanto que a nossa primeira exposição lá no Decorators veio dessa necessidade de prática. Nós ficávamos muito incomodados, assim, tá, tudo bem, e aí, como é que é uma iluminação? Como a Carla falou, o curador acaba, nessas instituições, acaba tendo um papel diverso, né, iluminador, montador, enfim, tudo, né? Faz a tipografia, faz o texto curatorial, tudo. Então, assim, sem essa prática, acho que ficava muito abstrato, né? A gente não conseguia chegar ao nosso trabalho, né? A nossa profissão. Então, foi muito importante. E a outra, na exposição na CAL, também dentro da nossa equipe, a nossa equipe foi toda formada por estudantes. Então, nós tentamos separar essas equipes, né? Porque era uma exposição maior. Então, enfim, equipe de montagem, equipe de produção, foi tudo separado. E ainda assim, nós ainda tivemos muito trabalho nessas áreas, porque as coisas vão se entrelaçando, junto com a coordenação da Sinara. Então, é um trabalho realmente muito diverso. E essa questão também do estudante, de quem ainda está em formação, ter esse contato com a instituição abre outro caminho, outra maturidade de relacionamento com essas instituições, outro conhecimento. Eu acho que é fundamental mesmo. Isso. Eu acho que isso que a Ana traz é muito relevante ao olhar de todos, e justamente ter, Caio, essa disciplina prática de ensino, né, em espaços museais, eu acho que abre formalmente esse canal dentro da instituição para que outros estudantes ou todos os formandos tenham a oportunidade de praticar, talvez estendendo isso até um pouco para outras instituições museais dentro do Distrito Federal, né, para que se tenha o olhar sobre instituições que são geridas de maneiras muito distintas, que tenham modelos de gestão muito distintos, que tenham acervos e curadores, né, e maneiras de lidar com o acervo de maneiras muito distintas. Eu penso que eu poderia ter saído da UNB sem ter tido essa prática e teria feito, de fato, uma diferença muito grande do ponto de vista negativo de não tê-la tido, sabe? E aí há exemplo de outros cursos onde você tem uma prática ao final, cursos de enfermagem, de medicina ou de vários outros cursos de arquitetura, onde você tem que entrar em contato com o mundo prático, real, até para você se perceber dentro dele. Será que é isso mesmo, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o dia a dia, né? E poder provocar essas reflexões todas
que um olhar curatorial sobre um acervo coloca. Por exemplo, para mim, essa questão da identidade latino-americana, enquanto pessoa, nunca foi bem resolvida e continua não sendo. Então, poder fazer essa provocação a partir de algo que também, para mim, não está bem resolvido, foi muito interessante, foi muito, muito instigante, né? Então, eu super parabenizo essa iniciativa de ter essa disciplina e é super importante que ela extrapole, talvez, até os espaços da própria universidade. Não, só reforçando o que a Ana e Carla já trouxeram, a gente conheceu uma reserva técnica, né, que era tão teórico para a gente, e pensar uma exposição a partir do catálogo e de conhecer a reserva técnica, como a Ana comentou, o acervo, a gente veio com uma seleção inicial, e quando conhece a reserva técnica, a gente também passa a ter um outro olhar, tem algumas surpresas, e só reforçando que nós três aqui fizemos a curadoria, mas a exposição só foi possível porque a gente teve outros colegas que participaram também de todo o processo e que foram fundamentais. O Paulo Lanes, como assistente de curadoria, a Sara Gomes e o Railton Parga na montagem, a Fernanda Gomes ajudou na produção, o Vinícius Brito no educativo, o Matheus Pereira na fotografia, e junto com a equipe da Cal, a gente trabalhou em conjunto com eles, assim, acabou só sendo possível porque a gente teve a disponibilidade dessas pessoas com tempo dedicado a nos ajudar também para acontecer. Teve a Madu, né, sua irmã? Esqueci, a Madu Duarte com as mídias sociais, exatamente. A equipe é muito grande, assim, eu acho que é importante Obrigado, a gente... Mas é um desafio lembrar, porque realmente eram muitas pessoas envolvidas, né? Muito bom, assim, eu acho que são caminhos, assim, e até eu, que minha formação foi dentro das artes visuais, né, eu aprendi muito a fazer, ao fazer exposições, ao estar envolvidos nessas produções, assim, porque, por exemplo, se você é um artista que você já teve que montar uma exposição e você já viu o trabalho que dá colocar tal obra X na parede ou no espaço, você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma obra X, né? Então, assim, você sempre vai ter... Você a partir do momento que você tem essa experiência com a exposição, você traz isso também para a sua própria produção artística, né? E, bom, acho que isso é uma questão, assim... E daí, assim, acho que entrando agora um pouco também para além da estrutura da exposição, assim, na questão temática, né? Vocês falaram muito bem que vocês levantaram as questões de territorialidade e da mulher relacionadas à América Latina, né? E daí, assim, eu pergunto se há algum relato ou algum conjunto de relatos que se sobressai dessa exposição na visão de vocês, ou todas essas vozes que apareciam, elas apareciam de forma igual, ou elas apareciam, não sei, assim, botando uma pergunta que é um pouco mais poética aí, mas abrir, eu acho que dentro do tema da exposição de vocês também. Eu acho que o que a Ana já trouxe no começo da fala, quando ela apresentou a exposição, já responde um pouco disso, assim, que a gente teve, quando observa o catálogo, a questão política foi a primeira que já ressaltou a gente, né, e depois a gente começou a tentar formular algo mais específico, que quando a gente, como era comemorativo aos 30 anos da América Latina, a questão do território logo foi fundamental, e a gente tem um acervo grande, apesar em número de artistas mulheres você não ter um número relevante, você tem 2 coleções que são bastante significativas para o acervo da Cal, que é da professora Estela Mari e da professora Marília Rodrigues. Então foi quando trouxe o tema mulheres, assim. E a partir dessa definição, a questão da resistência, como a Ana falou muito bem no começo da exposição, eu acho que foi o relato principal da resistência dos povos originários, dos povos que foram obrigados a vir para cá e que depois foram desterritorializados, a questão da mulher, até de como ela, do próprio ser mulher, né, numa região que para mim isso é surpreendente. Um estudo da ONU demonstra que a América Latina é o lugar mais violento para a mulher no mundo, assim. Por mais que a gente sabe dessas práticas, para mim esse é um dado muito surpreendente. Então, a questão da resistência, eu acho que foi o principal relato que deu título à exposição depois, e
Não sei, é o que eu consigo pensar agora. Eu penso que, para além disso, que os meus colegas colocaram, assim, eu acho que a exposição, o texto curatorial, os temas, o próprio título da exposição, Relatos Subvertidos, de alguma forma, era muito prognóstico e prospectivo do que a gente ia viver no Brasil, né, de 2018 para aqui, para agora, e não sei, talvez nós não teríamos a mesma liberdade que tivemos em fazer a provocação de alguns temas, que a própria palavra subversão já, né, carrega uma série de questões que o momento que a gente está vivendo é tão delicado, né, e que ter que reescrever muitas vezes, é claro que dentro de um ambiente acadêmico talvez a liberdade seja maior, mas eu estou querendo me referir a estar dentro de instituições públicas hoje, enfim. Essa é uma questão delicada, mas eu acho que, de alguma maneira, a gente começou uma reflexão a partir de um sentimento que a gente já estava tendo, né, do momento que se antevia, assim. Tem um fato curioso que a professora Sinara vai se lembrar, talvez, também, que para mim foi divertido, que a gente utilizou um termo, né, a curadoria da gambiarra, porque, de alguma forma, era o que dava para fazer, né, e eu lembro que teve algum momento, dentro de uma das alas, que o tema era território, por alguma razão tinha um buraco na parede, vocês lembram disso? Ana, você lembra? E a gente começou a levantar, a inserir aquela cratera dentro da perspectiva curatorial, dizendo que havia um limite territorial onde você conseguia ver, né, a partir daquele buraco. Mas, enfim, eu acho que o que eu estou querendo trazer é que, apesar, né, da dramaticidade do momento e que o tema, de alguma forma, já antecipava, a arte, a cultura tem esse poder, né, de trazer um pouco de alento, né, e eu acho que, para mim, já foi dentro do processo curatorial com a Ana e com o Sormani bastante lúdico, talvez, né, um pouco mais de abertura mental, assim, em contato com as obras, por essa oportunidade. Só uma coisa que a fala da Carla me trouxe aqui, que eu acho importante a gente ressaltar também, quando ela fala da liberdade que a gente teve de talvez não tivesse hoje, de pensar aquela exposição, de como a gente teve uma liberdade total com a Casa da Cultura da América Latina e com a própria professora Sinara, que fez a coordenação da seleção do texto. A exposição foi pensada por nós e ela é exatamente o que a gente quis trazer, assim, sem nenhuma interferência nem da instituição, nem da coordenação, interferência no sentido de filtrar alguma escolha ou alguma palavra, alguma coisa assim. A gente teve total liberdade. Eu acho isso importante reforçar, sendo uma exposição a partir de um acervo de uma instituição, né? Querendo ou não querendo, ela pode ter seus critérios do uso dessas obras, e a gente teve total liberdade para pensar a exposição. Bom, para mim, essa questão dos relatos foi exatamente a resistência mesmo. Eu acho que foi o que permeou toda a exposição, toda a curadoria. Eu gostei acho que foi a primeira exposição, assim, gostei de trazer esses questionamentos para o público, assim, mas por que isso está aqui? Por que determinada produção está ao lado de outra? E interessante que durante a visitação dos estudantes da UNB, principalmente, eles nos perguntavam, mas o que está acontecendo? Então, assim, foram relatos que despertaram algum questionamento, alguma curiosidade. Eu acho que é muito bom quando uma exposição traz isso. Não está lá só para ser apreciada, mas que mexe, né? Isso, assim, ainda dentro dessa questão da responsabilidade com o acervo, de, por exemplo, não vou pegar, como a gente pensou em algum momento, vou pegar uma obra e virar de costas. Assim, dentro dessa limitação, assim, a gente ainda conseguir suscitar algum questionamento, eu acho que foi muito bom. Foi muito positivo, e eu acho que o espaço, um espaço cultural de uma universidade
deve proporcionar isso, né? Eu acho que tem esse papel. Então, foi muito interessante. Massa, assim, pensando agora que a gente já está indo para o final, assim, eu vou... A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, né? Eu vou fazer uma pergunta que ela é para botar vocês em uma sinuca, assim, porque eu acho que a Carla já falou que ela ainda está com problema de se entender como América Latina, né? E, assim, eu acho que também essa última fala de vocês da questão da resistência, assim, então eu trago uma pergunta, assim, acho que última, para perguntar assim, ok, a partir dessa exposição, primeiro, o que é ser da América Latina? Se vocês têm alguma resposta para isso, e como resistir? Então, pensar sobre o que é ser da América Latina. Eu também não consigo responder. Nas pesquisas para a nossa exposição, até o termo América Latina é um termo construído, assim, não tem muito certa a origem desse termo, mas as elites locais se apropriaram desse termo porque você chamar de América Latina, você já excluiu os povos originários e você excluiu os escravizados que vinham para cá, né? Porque não tinha origem da língua, então você já excluía. Então, para essas elites, isso era... Utilizar desse termo era bastante cômodo e pertinente para eles. E como resistir, eu acho que, repetindo o que a Carla já trouxe, nesse momento, se utilizar da arte e da cultura para fazer pensar, para fazer provocar, que a Ana falou na última resposta dela, sobre o que a exposição trazia, essas provocações, eu acho, que ela, de fazer pensar, por que essa aproximação de obras. Então, o que está dentro, pensando enquanto meio artístico, é isso, continuar a produção, continuar a fazer acontecer, com todas as limitações, com um governo que tenta censurar novamente o apoio de financiamentos através de editais, de diminuição disso. Não sei, eu consigo pensar assim agora. Bom, a questão da América Latina é uma grande abstração. Assim, a gente vai... Primeiro que é um agrupamento muito diverso, né, de territórios, de nações, de povos. Então, nas nossas pesquisas também, a gente... das questões principais para se criar esse termo América Latina foi separar ela da América do Norte. Não é, o resto é América Latina, o que não for América do Norte é América Latina. E a outra questão também é a colonização do Brasil, né? E a nossa mente também, a nossa mentalidade, né? Nossa mentalidade colonizada nos exclui também um pouco da América Latina, né? Existe muito preconceito ainda em dizer que o Brasil é da América Latina, né? Com o idioma espanhol. Então, existem todas essas questões que permeiam essa identidade latino-americana, que é muito abstrata mesmo. Eu acho que foi por aí que a gente conseguiu pensar. E qual outra pergunta você tinha feito? Como resistir? Como resistir. Resistir dessa forma mesmo, né? Debatendo, pesquisando, estudando e fazendo arte, né? O quanto a gente puder adquirir conhecimento sobre tudo isso, para poder ter uma postura ativa sobre todos esses ataques que nós sofremos. Acho que é isso. Continuar existindo, né? Eu acho que esses espaços de reflexão realmente eles são fundamentais para isso, para que a gente exista enquanto pessoas, enquanto mobilizadores, né? Com ideias e reflexões que venham
de fato, a impactar na nossa vida, na nossa política, na nossa prática como cidadãos, enfim. Eu acho que tem um caráter periférico da América Latina, né, da arte latino-americana muito forte, e eu acho que é preciso haver um movimento muito contrário, e naturalmente esses movimentos decoloniais, né, os movimentos decoloniais, anticolonialistas, favorecem muito isso. Então, eu fico pensando, por exemplo, os livros didáticos, né, do ensino da educação básica, né, que são do primeiro ano até o término do ensino médio, pelo menos a terminologia era essa que eu usava até pouco tempo atrás, eu sei que mudou a maneira de se contabilizar isso, mas, enfim, eles ainda trazem muito da arte europeia, e eu fico pensando, e se os livros básicos da educação básica no Brasil já pudessem trazer artistas e produções latino-americanas? Naturalmente, daqui a 5 ou 10 anos, nós teríamos um olhar menos periférico para a nossa própria produção latino-americana, né? E as instituições também, elas têm um pensamento ainda muito colonizado, né? Quando você vê que grandes exposições, grandes blockbusters ainda são de obras de outros espaços que não, né, do território latino-americano. Então, eu acho que isso vai muito para a nossa prática, e aí a prática acadêmica dentro da Universidade de Brasília, os professores, quem naturalmente consegue se inserir nesses fóruns de discussão e nesses grupos que debatem, né, o que se elege enquanto conteúdo para a formação de um estudante, né, de educação básica, quanto os gestores das instituições que naturalmente precisam colocar as produções, as obras, as artistas latino-americanas dentro desse espaço de visibilidade que precisa ser dado, né, para que ele possa ser cada dia mais reconhecido, né. E eu acho que dentre as artistas brasileiras que fez isso muitíssimo bem, a Tarsila do Amaral, né, porque colocou isso de uma maneira muito inserido em produtos, né? Não sei se vocês se recordam, há pouco tempo atrás se compravam requeijões com obras da Tarsila impressa, né? É uma forma de você difundir, de você, né, colocar o bloco na rua, de você difundir um acervo, né? Então, eu acho que essas questões são importantes para que, quem sabe, daqui a algum tempo a gente possa dissociar melhor o termo periférico e América Latina. Queridos, perfeito, assim, eu sempre acho incrível conversar com o pessoal sobre os trabalhos que foram desenvolvidos, sobre exposições, enfim, assim. Bom, acho que com essa pergunta eu encerro e deixo essa questão aí pairando, né, assim, essas questões que ficam em aberto, né, na verdade, assim, não se resolvem agora. Se vocês podem revisitar isso daqui a 10 anos e ver se tem uma resposta para isso, assim, né? Mas, assim, de novo, assim, fazer o agradecimento a... Peraí, deixa eu pegar os papéis aqui. Cadê? Tá, primeiro fazer o agradecimento à Sinara, né, que foi parte tanto envolvente do projeto daí quanto do projeto daqui, assim, né, que, como eu falei no início da live, essa proposta de revisitar exposições, ela surgiu a partir de uma disciplina que é práticas de ensino em espaços museais, né, agradecer a Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão, né, que está trabalhando aí com a semana universitária, que deve ser o período mais extenuante do ano para eles, assim, e agradecer a todo mundo que faz parte dessa equipe. Agradecer ao estagiário de extensão lá do IDA, que também deu essa assistência para a gente, que é o Isaac Guimarães. Enfim, agradecer vocês por estarem aqui, terem aceitado este convite, né, e terem topado essa discussão, assim, com algumas perguntas meio abertas demais, não sei, assim, mas eu acredito que todo esse... como que é? Eu acredito que todo esse conteúdo que fica aqui gravado, assim, ele... são questões que estão perpassando essa nossa educação agora, seja ela em teoria crítica e história da arte, seja ela em artes visuais, seja ela em licenciatura, seja ela em museologia, né? Eu acho que tá tudo aí posto, assim, e, enfim, só agradecer mesmo,
né? E é isso. E Nós é... agradecemos a oportunidade de poder revisitar, de poder nos encontrar e discutir sobre esses temas que eu acho que ainda são tanto a disposição quanto os temas que a exposição se suscitou são bastante relevantes ainda hoje. Sim, e uma coisa que eu esqueci de comentar, assim, esse projeto, assim, como ele está organizado, ele é uma proposta, né? Ele é um projeto piloto, assim, que eu deixo aberto para a Cal tomar como ela quiser, para quem quiser também copiar o formato e reproduzir, assim, porque eu acho realmente importante a gente ver essas exposições, né, que muitas vezes não tem catálogo, que muitas vezes o registro fica apenas no press release que é feito, assim, né, e toda a discussão que tem, que envolve essa exposição, todos os debates teórico-conceituais que são colocados, são esquecidos ou não são vivenciados na sua totalidade, né? Então, trazer vocês para discutir isso, assim, para deixar isso como um material gravado, eu acho fantástico para quem daqui a alguns anos quiser fazer pesquisa sobre como que eram as exposições pré-pandêmicas, né? Porque agora a gente começa a entrar num outro paradigma aí, assim, né? E é isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a Obrigado, Caio. sessão. Obrigada, Caio. Ana, Sormani, prazer em revê-lo. Sinara, Igualmente, obrigada. Carla. Tchau. Tchau, gente. Tchau.